Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Vitor, professor de Geografia. Nós vamos estar dando continuidade às nossas videoaulas. Essa feita nós vamos estar estudando o capítulo 4 do nosso livro, que tem por título Os Indígenas do Brasil, parte da página 98 até a página 104. Nós iremos estar focando basicamente sobre a origem desses indígenas aqui do Brasil. E existem três teorias. Entre essas três, a mais aceita é que grupos nômades tenham passado pelo Estreito de Bering entre a Sibéria e o Alasca, a Sibéria na Rússia e o Alasca nos Estados Unidos. Então, entre as glaciações, esse estreito teria congelado e esses grupos nômades tinham passado pelo esse estreito, chegando na América do Norte, então descendo até a América Central e vindo para a América do Sul. Isso em cerca de 20 mil anos atrás. Okay? Essa é a teoria mais aceita. Existe uma outra teoria que diz que a origem dos indígenas do Brasil está ligada à região malaio-polinésia, no sudoeste asiático. O que é que acontece? Como é que eles chegaram ao Brasil através da região malaio-polinésia? Dizem os teóricos, certo? Dessa concepção teórica, que grupos pegaram canoas e saíram da região malaio-polinésia pelo Oceano Pacífico, chegando à costa do Peru e do Chile, e de lá eles migraram para o Brasil, certo? E isso teria ocorrido entre 10 e 4 mil anos atrás, ok? Existe uma outra teoria, que é a teoria autoctônica. O que significa essa palavra autoctônica, que surgiu da própria terra? Essa teoria diz que os indígenas eles teriam surgido a partir das terras do Brasil. Uma das descobertas que fortalece essa teoria foi o achado na cidade de Lagoa Santa dos fósseis de Luzia, uma mulher que teria vivido há 11.500 anos atrás, ou seja, bem mais antigo que essa teoria, mas um pouco anterior à teoria do Estreito de Bering. Nessa teoria, os indígenas teriam surgido então a partir aqui do Brasil mesmo, eles não seriam descendentes de nenhum dos povos. Entretanto, quando foi feita a reconstrução da face de Luzia, percebeu que ela tinha traços negroides e não traços asiáticos, certo? Ela tinha traços negroides, ou seja, que liga a origem dela à África, ou a algumas regiões da Polinésia e Himalaia também, certo, gente? Então, na realidade, não se tem a certeza de qual a origem desses indígenas aqui do Brasil. Mas o que se sabe é que quando os portugueses chegaram aqui, já eram 2 milhões de indígenas que habitavam as nossas terras, certo? Então, para você ter uma ideia, era dividido em 1.400 nações e falavam 1.300 línguas diferentes. O modo de vida deles era o modo de produção primitivo, coleta, caça e pesca, ok? Mas eles também já estavam começando a se desenvolver na questão da domesticação de animais. Eles domesticavam algumas capivaras, alguns porcos, entre outros tipos de animais, certo? Só que, o que é mais importante? É nós focarmos no que ocorreu com a chegada dos portugueses aqui no Brasil com esses indígenas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o que ocorre é um etnocídio. O que é um etnocídio? É o extermínio de uma cultura, o extermínio de uma língua, de uma religião, de costumes, de tradições. E foi o que foi sendo feito com o passar dos anos pelos portugueses, e a maior parte desses indígenas eles foram de fato desaparecendo, certo, gente? Existia no período em que os portugueses chegaram aqui no Brasil uma divisão do trabalho nessas sociedades indígenas, certo? Então essa divisão do trabalho ocorria no seguinte: o homem ele saía para a caça e ele protegia a aldeia, a mulher ela trabalhava na plantação e ela cuidava dos curumins. Os curumins eram as crianças indígenas, certo? Atualmente, segundo a FUNAI, existe 7 milhões de índios, sendo que já existiu 7 milhões de índios aqui no Brasil. Atualmente, só existe 817 mil. Então, uma baixa muito grande das populações indígenas, certo? Atualmente, são 350 etnias, 264 línguas, e a maioria está no Amazonas, com 17%. O maior grupo é o
ticunas, com 6,8% da população indígena aqui no Brasil, ok? Essa aula fica uma dica sobre a importância da manutenção da cultura indígena no nosso país, que foi violentamente combatida durante muitos anos e até hoje no discurso de algumas pessoas que não têm conhecimento sobre a história desses povos e menosprezam esses povos, certo, gente? Eu vou estar enviando um exercício por áudio, vou estar dizendo quais páginas para fazer e tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau.